Boa noite a todos, sou Wagner Pacheco dos Santos, natural de Jaguarão, sou oficial do Exército Brasileiro, desempenho minhas funções laborativas como chefe da seção de comunicação social, popularmente chamado de RP, Relações Públicas, do 12º RCMEC. Sou membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão há cerca de 21 anos, entidade que tive a honra e a felicidade de presidir em 3 oportunidades, e atualmente sou vice-presidente da instituição. Antes de discorrer sobre o assunto que eu vim aqui a abordar, eu gostaria de parabenizar e ao mesmo tempo agradecer esta egrégia Casa Legislativa por ter criado esse programa denominado Espaço Memorial, que, como o próprio nome diz, é um espaço que poderemos utilizar como vitrine para expor tudo aquilo que de melhor existe em matéria de cultura, de memória e de história em nossa terra. Nada mais apropriado do que vir até a Casa do Povo, onde os desígnios de nossa comunidade são alinhavados pelos nobres vereadores, e falar da Casa da Cultura e da História do Povo, que é o próprio Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão. A ideia de sua fundação surgiu lá nos idos de 1964, quando então o senhor Rui Antônio Silva Costa, que exercia a função de cônsul do Brasil na cidade de Rio Branco, reunido com outros partícipes da mesma ideia, resolveram deliberar em sua própria residência assuntos relacionados a essa possibilidade de se fundar aqui na nossa cidade um Instituto Histórico. Ao longo de aproximadamente 2 anos, ele, juntamente com esses outros partícipes da ideia, como eu falei, dentre os quais Almiro de Lima Pilma, Léo Santos Brum e Carlota Maria Correa Mirapalheta, que depois acrescentou-se o sobrenome de Gonçalves após contrair matrimônio, deliberaram e chegaram a um ponto e paralelamente recolheram ou colheram materiais que seriam destinados a compor o acervo, caso se concretizasse a ideia. Até que 2 anos depois, mais precisamente em 3 de junho de 1966, o senhor Rui Antônio Silva Costa escreveu uma carta endereçada ao então prefeito municipal, Dr. Rubens Gonçalves Marques, expondo a ele essa ideia, e eu vou ler aqui o trecho inicial dessa carta. Senhor prefeito municipal, de longa data apaixonado cultor da história e da geografia e de suas ciências auxiliares, valho-me do presente para sugerir a vossa senhoria a fundação em nossa cidade de um Instituto Histórico e Geográfico, a exemplo do que vem ocorrendo nas principais cidades do estado. Jaguarão, cidade heróica, tão rica de tradições gloriosas e berço de tantos varões insignes, não pode permanecer indiferente ao culto que lhes é devido. Então, com essas palavras iniciais, a carta foi enviada ao senhor prefeito e soou como uma semente de boa qualidade jogada num terreno fértil, porque a receptividade do senhor prefeito não poderia ter sido melhor. De pronto, ele acolheu a ideia e, cerca de um mês, mais precisamente 33 dias depois, no dia 6 de julho de 1966, ele trouxe até esta casa, a Câmara de Vereadores, para que a ideia fosse analisada pelos edis aqui presentes. E no dia 15 de julho, a proposta foi colocada em pauta, foi discutida e foi aprovada pelos que aqui estavam. E 4 dias depois, dia 19 de julho de 1966, que ontem completou 56 anos, a Câmara então aprovou a Lei número 725, criando então o Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão. Foi o primeiro instituto de todos os congêneres a ser criado através de uma lei municipal. Logo depois, entre a fundação e a inauguração do Instituto, transcorreu um período de aproximadamente 4 meses. No dia 23 de novembro de 1966, dia em que Jaguarão estava completando 111 anos da elevação à categoria de cidade, ocorreu então o ato inaugural num prédio cedido pela Prefeitura Municipal, na rua 20 de setembro, número 348, às margens do Rio Jaguarão. E durante o ato inaugural, o senhor prefeito Rubens Gonçalves Marques fez um discurso que iniciava com o seguinte teor: aqui vimos com a intenção de convidar a todos para que somem seus esforços e seus conhecimentos no sentido de obtermos para Jaguarão
um constante culto ao passado, a fim de que os vindouros tenham uma orientação segura de como procederem, conduzidos, esclarecidos pela palavra e ato dos que, antes de nós, honraram a terra onde nasceram, e em favor dela, com exemplar postura cívica e dignidade humana, oferecem suas vidas. Assim esperamos por aceitar a afirmativa de que a história é mestra da vida. Então, com essas palavras, a solidificação do Instituto se concretizou. Estava inaugurado, passou a ocupar uma sala cedida pelo Círculo Operário de Jaguarão, e logo em seguida se observou que a sala era inadequada devido à gama e à expectativa de angariar ainda mais itens, utensílios e artigos que pudessem compor o acervo. Então, diante desse óbice, o Instituto passou a ocupar o próprio prédio onde ocorreu a inauguração, na rua 20 de setembro, 348. E lá permaneceu por mais ou menos 7 anos, até que no ano de 1973 foi firmado um acordo entre o Instituto Histórico e a Sociedade Cultural Graciliano Jerônimo de Souza, e passou a ocupar as dependências do antigo Partido Libertador, que é o local onde ocupa até hoje, que é na rua Marechal Deodoro, 874. Aqui eu quero fazer um parêntese, porque eu sempre costumo tentar fazer uma inter-relação histórica. E como eu mencionei o Partido Libertador, vou discorrer alguma coisa a respeito dele. O Partido Libertador foi fundado em 1928, e os grandes próceres do partido foi Joaquim Francisco de Assis Brasil e Raul Pila. Foi um partido bastante forte aqui no Rio Grande do Sul. No entanto, no restante das unidades da federação não teve não foi tão forte assim. Tanto é que elegeu meia dúzia de parlamentares pulverizados pelos estados e apenas um governador, o governador da Paraíba, José Antônio de Almeida. Aqui em Jaguarão, o Partido Libertador foi fundado em 1951. Mas antes disso, em 1937, ocorreu o recrudescimento da ditadura Vargas, com a publicação da Constituição Polaca. Então os partidos foram extintos. E o Partido Libertador acabou sendo refundado após o término da ditadura Vargas, em 1945, quando ascendeu ao governo o general Eurico Gaspar Dutra. Funcionou de 1945 até 1965, quando então foi publicado o Ato Institucional número 2, durante o regime militar, que tornou extinto novamente os partidos. Diante da possibilidade de perder o prédio, como ocorreu em alguns outros locais, por ser desapropriado pelo governo federal, visto que não existiam mais partidos, foi então criada a Associação Cultural Graciliano Jerônimo de Souza, em homenagem a um ex-prefeito de Jaguarão que governou a cidade entre 1947 e 1951. E essa tinha uma conotação fictícia, vamos dizer assim. Foi mais com o propósito de proteger o patrimônio, motivo pelo qual ela cedeu as instalações para que o Instituto Histórico pudesse ocupá-las. E lá permanece até hoje. E até o ano de 2013, esse contrato foi feito, esse acordo que foi feito, melhor dizendo, perdurou. Até que em 2013 ocorreu o falecimento do último integrante dessa associação. E então o nosso confrade Eduardo Álvares de Souza Soares, graciosamente, entrou com um processo de uso capião. E decorridos aproximadamente 6 anos, então chegou ao fim o processo e o prédio passou definitivamente a ser do Instituto Histórico. Em seus artigos do Estatuto do Instituto Histórico, constam algumas coisas que dizem respeito à publicação de cadernos jaguarenses e que o Instituto deveria ser dividido em departamentos, vamos dizer assim, que seria a biblioteca, o arquivo histórico e o museu. E isso, de fato, ocorre. Nós temos lá compartimentados o Museu Alfredo Varela, a Biblioteca Almiro de Lima Pilma e o Arquivo Histórico Léo Santos Brum. E então, na próxima vez que eu for chamado aqui para discorrer sobre assuntos, eu vou fazer essa interligação entre esses 3 departamentos do Instituto Histórico e as figuras que neles são homenageadas, essas 3 que eu mencionei agora, fazendo uma síntese biográfica de ambos, para que tenhamos essa inter-relação
histórica entre o Instituto e essas figuras ilustres. Como prova de dizer que o Instituto existe para proporcionar cultura à nossa comunidade, eu vou ler uma frase escrita pelo confrade Léo dos Santos Severino, que eu tive o prazer de conviver por alguns anos. Eu digo uma frase profética, porque ele disse como deveria ser o Instituto, como era o desejo que o Instituto agisse. A principal finalidade deste Instituto é que aqui venham os estudiosos de nossa história e nestas salas mergulhem em suas pesquisas, em seus trabalhos, diria até em sua curiosidade pelas nossas coisas e pela nossa gente. Estaria esse Instituto realizado como instituição cultural se aqui viessem diariamente muitas pessoas, estudantes e estudiosos, a esmiuçar todo esse formidável conteúdo de conhecimento e sabedoria. Léo dos Santos Bruno. E de fato isso ocorre. Nós podemos dizer então que aquela semente boa que foi lançada naquele terreno fértil lá nos idos de 1966 floresceram e se tornaram uma árvore frondosa com raízes profundas que certamente haverá de dar sustentáculo firme e valioso para que as próximas gerações deem continuidade ao trabalho que outrora foi feito por eles, hoje está sendo feito por nós e, quiçá, façam daqui para frente. Desejo a todos mais uma vez uma boa noite e muito obrigado pelo espaço. Saiu bem?